Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Edson Monteiro, professor de violino e viola. Nesse vídeo eu vou esclarecer para vocês a respeito de como a gente fica posicionado para poder ter uma aula online. Tá? Muita gente já pratica essa modalidade e até mesmo assim nas minhas aulas eu tenho percebido um ótimo resultado, né, que a tecnologia tem nos ajudado. Porém, eu gostaria de reforçar alguns detalhes que são muito simples, mas que a gente passa despercebido. Tá? O primeiro detalhe é o seguinte: na aula online, a gente vai realmente precisar muito da nossa imagem frente à câmera, né? Seja do celular ou de um outro dispositivo eletrônico. E o que quer dizer isso? A nossa postura, né, no caso com o violino e o arco, ela precisa ter muita clareza, né, para que o professor que vai estar do outro lado da tela consiga perceber o que está de bom e o que está de ruim, né, que precisa ser ajustado. Para que a gente consiga ter essa clareza sobre a questão da nossa postura e a imagem que está chegando lá para a gente, alguns detalhes que vão ajudar a gente nesse aspecto. Primeiro, um deles agora, né? um outro ponto. Quando você estiver numa aula online, observe se o enquadramento, né, da sua tela ele está da cintura até o teto aqui, até a sua cabeça. Tá? Então, por quê? Porque é esse enquadramento que o professor precisa ver. No caso, eu vou precisar observar para saber se você está segurando o violino corretamente ou não. Da mesma forma, o arco. Né? Observem que se eu até chegar um pouquinho para trás e colocar o arco na região aqui do talão, mesmo assim eu consigo ver um pouco lá da ponta do arco, né? Tendo em vista que o que eu vou observar no primeiro momento? A posição da empunhadura, né? Da forma de mão e também do braço, de acordo com o ângulo que você vai treinar. Também, claro, isso está relacionado à corda que você está tocando. Se eu estou na corda Mi, o braço fica mais baixo. Se eu estou na corda Lá, vai ficar um pouco mais alto, assim sucessivamente até chegar na corda Sol. Então, e um outro ponto também. Claro, no caso do violino, observar se o violino está abaixando demais, se o punho ele está muito tortinho ou se ele está reto, né, para manter essa musculatura aqui, né, dos dedos e da mão e do punho e do antebraço, tudo de uma forma conjunta, né, que isso facilite o seu aprendizado. Então, aí vem mais um outro aspecto. Observem que a maneira como eu estou posicionado aqui na frente da câmera me permite que eu consiga ver todo o violino, todo o meu arco e ainda sobra um pouco de espaço aqui, né, dentro desse enquadramento. Se eu fico muito assim, ou mesmo nessa posição, mas eu fico muito próximo da câmera, você não vai conseguir ver, né, se a sua postura está certa e nem o professor vai ver também se a sua postura está certa ou está errada. A referência dele vai ser mais sonora, né, do que visual. E essa referência, né, essas referências sonora e visual, elas precisam ser trabalhadas de forma conjunta, tá bom? Então a gente tem, né, esses aspectos. No caso aqui, ó, apenas do violino, eu estou com aqui o enquadramento da cintura para cima, né? Eu consigo observar melhor a minha postura, se o violino está muito para baixo, está muito para cima também. Eu observo a posição do punho, da forma de mão aqui da mão esquerda, os dedos aqui encostando nas cordas do violino. Eu posso até tocar um pouco inclinado aqui, ó. Posso até girar um pouquinho aqui, que não vai atrapalhar, por exemplo, o enquadramento. Pode atrapalhar um pouquinho
para eu conseguir visualizar se o arco ele está paralelo ao cavalete ou não. Então, observe que a minha postura aqui me permite tocar e, ao mesmo tempo, observar esses detalhes de postura, né, de base, tanto a mão esquerda quanto a mão direita, ou seja, o arco, a posição do arco na corda, o ponto de contato, se ele está mais para cima do espelho ou mais para cima, né, do cavalete, entende? Se o arco ele está torto, independentemente da região que eu uso, né, eu posso estar com o arco reto na região do meio, mas quando eu vou para a ponta, o arco ele fica torto ou vai para a região do talão, enfim. A questão é que nesses detalhes, com esse enquadramento aqui, eu fico com mais tranquilidade para corrigir, né? No caso, eu falando como professor, e você também, né, sendo aluno, você também vai perceber com mais rapidez o que você precisa corrigir, seja no seu estudo individual ou na hora da aula online. Tá legal? Então, fica esse tópico nesse vídeo a respeito da melhor posição para a gente poder ter uma aula online de qualidade, tendo em vista que a aula online a gente procura aproveitar o máximo do nosso tempo, né, nesse momento, né, até porque a aula online a gente não tem essa preocupação de se deslocar até um espaço, né, físico para poder ter aquela aula, e com isso a gente já ganha muito tempo. Então, quando a gente está nesse período da aula online, a nossa posição na frente da câmera, ela vai ajudar muito no nosso desempenho, no processo do nosso desempenho, tá bom? Porque a gente vai observar o que precisa ser corrigido e aquilo que também já está bom, né? Não é só observar o que precisa ser corrigido, mas observar o outro aspecto, daquilo que a gente já evoluiu, tá legal? Espero que esse vídeo ele contribua para o seu crescimento musical, né, seja com o violino ou com a viola de arco. E também eu gostaria que você aproveitasse, seguisse nesse canal, curtisse, compartilhasse, comentasse também o que você achou desse vídeo e dos demais vídeos que eu trato sobre esse assunto, tá bom? Além de seguir nas minhas redes sociais. Pode colocar lá Edson Monteiro, tanto no Instagram, Threads, TikTok e Facebook, tá bom? Um grande abraço